Eu estava no salão paroquial da igreja de Nossa Senhora da Paz quando minha enteada disse aquilo, em alto e bom som, com o queixo erguido e os olhos cravados nos meus. O melhor presente para o meu casamento, disse ela, seria se você desaparecesse da nossa família para sempre. O salão ficou em silêncio. Cadeiras de ferro dobráveis, toalhas de mesa brancas, uma bandeja de pães de queijo pela metade. Eu esperei que minha esposa risse, que dissesse que era brincadeira. Esperei que ela falasse algo. Mas ela não falou. Márcia apenas assentiu. Aquele foi o momento. Não foi algo barulhento ou dramático, apenas um pequeno e comum aceno de cabeça que pareceu uma porta se fechando em algum lugar profundo dentro do meu peito. 3 semanas depois, elas estariam no mesmo salão, com as vozes alteradas e os rostos vermelhos, olhando para uma casa vazia e perguntando como tudo pôde desmoronar tão rápido. Mas naquela hora, naquele silêncio, tudo o que fiz foi respirar fundo e contar até 3. Não discuti. Não levantei a voz. Não implorei. Apenas olhei para Emily, com seus 28 anos, o cabelo preso em um coque apertado e o fichário de planejamento do casamento pressionado contra o peito como um escudo, e disse: Está bem. Ela piscou, como se não esperasse por isso. Agora, deixe-me voltar um pouco. Meu nome é Tiago Oliveira. Eu tinha 54 anos naquela primavera, morando em Curitiba, no Paraná. Fui eletricista a maior parte da vida. 34 anos de madrugadas geladas, subindo em postes e mexendo em fiações em obras que nunca pareciam terminar. Mesmo quando eu tentava dormir, minhas juntas estavam grossas, meus dedos meio dormentes de anos crimpando cabos e apertando parafusos. Márcia e eu estávamos casados há 12 anos. Ela veio com uma filha, Emily, que tinha 16 anos quando a conheci. O pai biológico dela tinha sumido há muito tempo. Eu não tentei substituí-lo. Eu apenas estava lá. Buscava na escola, trocava pneu furado, ensinava a dirigir no estacionamento do Jardim Botânico. Ensinei ela a fazer baliza na minha velha Ford Ranger. Meu pé pairando sobre o freio, minha voz calma. Mesmo quando ela batia no meio-fio, ela costumava me chamar de Tiago, depois de pai, e então, em algum momento do caminho, parou de me chamar de qualquer coisa. Nossa casa ficava em um condomínio fechado tranquilo, com ipês nos jardins. Eu dei a entrada no imóvel. Meu nome estava na escritura, o da Márcia também. Emily gostava de chamá-la de a casa da família, especialmente quando falava em organizar chás de panela e jantares pré-casamento lá. O casamento tinha tomado conta de tudo. Salões, bufês, decoradores. A voz da Emily no viva voz enquanto Márcia andava de um lado para o outro na cozinha, assentindo, sorrindo, dizendo: Claro, querida. Eu paguei a maior parte sem reclamar. É o que se faz. Eu dizia a mim mesmo. Você investe nas pessoas que ama. A reunião na igreja deveria ser simples. Contagem final de convidados, plano de assentos, quem sentaria onde. Emily estava na frente com seu fichário, virando as páginas como uma gerente de projetos. Então ela limpou a garganta. Só tem mais uma coisa, disse ela, olhando primeiro para Márcia e depois para mim. Não quero nenhum constrangimento no dia do meu casamento. Márcia se mexeu na cadeira. Eu conhecia aquele movimento. Ela fazia isso quando não queria escolher um lado. As pessoas podem ficar confusas, continuou Emily. Quero dizer, você não é meu pai de verdade. Eu assenti uma vez. Aquela parte não doeu tanto quanto ela provavelmente pensava. E, honestamente, disse ela, significaria muito se você simplesmente se afastasse. Completamente. Eu esperei. Ela respirou fundo e terminou. O maior presente seria se você desaparecesse da nossa família para sempre. Eu me virei para Márcia. 12 anos de casamento, contas bancárias conjuntas, manhãs calmas de domingo. Busquei no rosto dela alguma coisa. Qualquer coisa. Ela assentiu. Lembro-me de notar como o relógio na parede parecia alto depois disso. Tic, tac, tic.
Está bem, eu disse novamente. Naquela noite, arrumei uma mochila pequena. Calças jeans, camisas de trabalho, minha escova de dentes. Deixei o resto. Fotos de família, o sofá que consertei 2 vezes, as prateleiras da garagem que construí com minhas próprias mãos. Márcia observava da porta do quarto. Tiago. Disse ela, como se fosse acrescentar algo, mas não o fez. Deixei as chaves da casa no balcão, ao lado do fichário de casamento. Dormi na minha caminhonete naquela primeira noite, estacionado atrás de um posto de conveniência na BR-116. O cheiro de diesel e café queimado entrava cada vez que alguém abria a porta da conveniência. Fiquei ali com um copo de café ruim, as mãos em volta dele, olhando para o nada. De manhã, meu telefone estava cheio de mensagens, chamadas perdidas, textos confusos. Emily perguntando o que eu estava tentando fazer, Márcia perguntando onde eu estava. Não respondi. Em vez disso, fui trabalhar, passei fiação, apertei parafusos, fiz meu serviço. O mundo não acabou só porque meu casamento tinha acabado. No almoço, sentei na caminhonete e olhei o aplicativo do banco no celular. O financiamento que eu vinha pagando há anos, o seguro da casa em meu nome, a escritura que assinei sem pensar muito na época. Desaparecer, pensei. Está bem, eu desapareceria. Mas desaparecer não significava sumir no ar. Significava dar um passo para trás com cuidado e deixar que tudo que elas apoiavam sentisse o peso dessa ausência. Liguei o motor e dirigi em direção ao centro, para um antigo escritório de imobiliária com uma placa desbotada pela qual eu já tinha passado centenas de vezes. Eu não estava com raiva. Ainda não. Eu só estava cansado. Eu não fui direto para a imobiliária. Passei direto por ela uma vez, dei a volta no quarteirão, com o som do pisca-alerta acompanhando meus pensamentos. Eu não estava tremendo, o que me surpreendeu. Sempre achei que um momento assim viria com gritos, raiva ou portas batendo. Em vez disso, eu me sentia oco, como se alguém tivesse me esvaziado e esquecido de colocar algo de volta. Parei em um posto, abasteci a caminhonete e fiquei ali mais tempo do que o necessário. Um senhor na bomba ao lado acenou para mim. Trocamos aquele olhar que homens da nossa idade compartilham, sem palavras, apenas um reconhecimento de que ainda estamos respirando. Verifiquei o celular. Outra mensagem da Márcia. Tiago, isso já foi longe demais. Precisamos conversar. Eu digitei uma resposta, apaguei, digitei de novo. Por fim, bloqueei a tela. Conversar era o que elas tinham feito. Decidindo sem mim, apenas assentindo. No meio da tarde, eu estava estacionado em frente a uma agência do Sicredi no bairro Moçungue. O prédio de tijolinhos era o mesmo de sempre. Eu era cliente dali desde antes de conhecer a Márcia. Lá dentro, o ar tinha aquele cheiro característico de produto de limpeza e toner de impressora. Preciso verificar algumas contas, eu disse à moça do balcão. Contas conjuntas. Ela pediu meu RG e começou a digitar. Tudo calmo, comum. A vida continuava como se nada tivesse acontecido. Analisamos a papelada. Conta corrente, poupança e aquela que estávamos usando para as despesas do casamento. Eu não fechei nada ainda. Apenas fiz perguntas, tomei notas e ouvi. Naquela noite, fiquei em um hotel simples de beira de estrada na BR-116. Paredes bege, uma cama que afundava no meio. Fiquei olhando para o teto, pensando na casa, no jeito que a escada rangia no terceiro degrau, no cheiro do shampoo da Márcia que ainda devia estar no banheiro. Pensei na Emily aos 16 anos, apertando o volante com força enquanto eu a ensinava a dobrar à esquerda pela primeira vez. Calma, eu disse. Você tem tempo. Será que eu tinha? Na manhã seguinte, voltei para casa enquanto Márcia estava no trabalho. Usei a chave reserva. Caminhei pelos cômodos que, de repente, pareciam um cenário, como se eu fosse um intruso na minha própria vida. Peguei mais algumas coisas. Minha caixa de ferramentas, uma foto antiga do meu pai, minha jaqueta de brim que eu usava todo inverno. Não toquei em nada que lembrasse marido,
o álbum de casamento, as canecas combinando, a manta que a Márcia gostava. No balcão da cozinha, o fichário do casamento estava exatamente onde eu o deixei. Post-its, divisórias coloridas, tudo organizado até o último minuto. Fechei-o gentilmente. Quando Márcia chegou em casa naquela noite, meu lado do guarda-roupa estava vazio. Ela ficou parada com os braços cruzados. Você vai mesmo fazer isso? Perguntou ela. Vou, respondi. Você está nos punindo. Eu olhei para ela, olhei de verdade. As marcas de expressão ao redor da boca, o jeito que ela evitava meus olhos. Não, eu disse. Só estou me afastando, como vocês queriam. A Emily não quis dizer aquilo. Ela quis dizer, sim, rebati. E você concordou. Foi aí que o rosto dela mudou. Não foi raiva nem tristeza, apenas incerteza, como se ela tivesse percebido que algo havia sido colocado em movimento e ela não podia mais parar. Nos dias seguintes, as ligações aumentaram. Emily deixava mensagens que variavam entre a fúria e o pânico. Você não pode simplesmente ir embora. Sabe como isso pega mal, dizia ela. As mensagens da Márcia eram mais silenciosas. Podemos consertar isso. Por favor, volte. Você está machucando todo mundo. Eu não respondi. Em vez disso, me reuni com o Ricardo, um corretor de imóveis que eu conhecia há anos. Sentamos no escritório dele com uma garrafa de café forte entre nós. Você está falando sério? Perguntou ele, folheando os documentos da casa. Estou. Venda rápida ou preço de mercado? Quero uma venda limpa e definitiva, eu disse. Assinar o contrato de exclusividade pesou mais do que eu esperava. Não porque eu tivesse dúvidas, mas porque tornava tudo real. A casa seria vendida. Os planos do casamento ligados a ela iriam se desfazer. Naquela noite, Márcia apareceu no hotel sem avisar. Bateu na porta até eu atender. Você está destruindo tudo, disse ela, com os olhos brilhando. Por quê? Por mim mesmo, eu disse, sem levantar a voz. Ela soltou uma risada amarga. Você acha que isso vai terminar bem? Eu acho que vai terminar. E pronto, respondi honestamente. Na manhã seguinte, a placa de vende-se foi colocada no jardim. À tarde, meu celular explodiu. Emily gritava, Márcia chorava. Alguém do salão de festas ligou confuso, perguntando quem ainda tinha autoridade para aprovar os eventos na casa. Deixei tocar. Desapareça, elas tinham dito. Eu estava fazendo exatamente isso. Silenciosamente, legalmente, uma peça por vez. E quanto mais eu me afastava, mais percebia o quanto do mundo delas eu vinha sustentando sem nunca receber um obrigado. Essa percepção não parecia uma vitória, pelo menos não ainda. Parecia que o chão estava se movendo sob os pés de todos, inclusive os meus. No final daquela semana, entendi algo que não sabia quando arrumei minha mochila. Desaparecer não era um ato único, um bater de portas ou um adeus dramático. Era uma série de ausências silenciosas, pequenos suportes removidos um a um, como tirar pregos de uma tábua e vê-la finalmente ceder sob o próprio peso. O anúncio da casa foi ao ar na quinta-feira. Ricardo me mandou uma foto. Ângulos amplos, o jardim parecia mais verde do que eu lembrava. Olhei para aquilo por um longo tempo, tentando sentir algo, arrependimento, triunfo, qualquer coisa. Mas eu só me sentia cansado. Naquela noite, meu celular vibrou. Márcia escreveu. A Emily está em prantos. Ela diz que você está humilhando ela. Coloquei o telefone virado para baixo. Minutos depois, outra. Tiago, por favor. Podemos conversar. Só venha para casa. Casa. A palavra parecia solta agora, como se não me pertencesse mais. Pensei no primeiro inverno naquela casa, como eu acordava cedo para tirar o gelo e a neve da calçada para que Márcia não escorregasse ao sair para o trabalho.
Como eu mesmo consertei o aquecedor para economizar dinheiro. Como Emily trazia os amigos e ria alto na cozinha, sem nunca se preocupar com as contas, com a manutenção ou com quem tornava tudo aquilo possível. Na manhã seguinte, fui ao cartório de registro de imóveis. Era um prédio de concreto com luzes fluorescentes que deixavam todo mundo com aparência doente. Peguei uma senha e esperei. Quando chegou minha vez, a atendente puxou a escritura na tela. Ela leu os nomes. O meu vinha primeiro. Assenti. Era o que eu pensava. Ao sair, sentei na caminhonete e encostei a testa no volante. Por um segundo, apenas um segundo, me perguntei se estava indo longe demais. Então meu telefone tocou. Desta vez era do salão de festas. Senhor Oliveira? Uma mulher perguntou, educada mas firme. Estamos ligando porque parece haver uma confusão sobre a propriedade ser usada para o jantar de ensaio. Não há confusão, eu disse. A casa está sendo vendida. Bem, disse ela após um silêncio, sem a confirmação do proprietário e o comprovante do seguro atualizado, não podemos prosseguir. Eu compreendo, respondi. Minhas mãos tremiam quando desliguei. Não de medo, mas de adrenalina, porque agora era real. As consequências estavam indo além de mensagens raivosas. Naquela tarde, voltei ao trabalho. Subi em uma escada em um centro comercial e refiz a fiação de um painel de luzes. Minhas mãos se moviam no piloto automático. Descascar, torcer, isolar. Meu corpo sabia o que fazer, mesmo quando minha mente não sabia. Emily me mandou uma mensagem direta. Você está arruinando tudo. Você sempre faz isso. Você faz tudo ser sobre você. Olhei para a tela até as letras embaçarem. Pensei na noite em que ela me ligou da faculdade chorando porque o carro não ligava. Dirigi 2 horas debaixo de chuva para buscá-la. Nem hesitei. Você é meu herói, ela disse na época. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha corretora de seguros, a Linda. Estou vendendo a casa, eu disse. Preciso fazer algumas alterações nas apólices. Ela me orientou de forma profissional. Ao final da chamada, outro fio havia sido silenciosamente cortado. Naquela noite, Márcia apareceu novamente. Ela ficou do lado de fora da minha caminhonete no estacionamento do hotel enquanto eu estava ao volante, com o motor desligado. Você está machucando a Emily, disse ela pela janela aberta. Eu não comecei isso, respondi. Você é o pai dela. Eu era, disse gentilmente, até que deixei de ser. Você está gostando disso, ela acusou, com a boca cerrada. Balancei a cabeça. Estou sobrevivendo a isso. Se você continuar, não haverá caminho de volta. Você já tinha decidido isso, eu disse, olhando-a nos olhos. Você só não achou que eu fosse aceitar. A primeira oferta pela casa veio 2 dias depois. Ricardo ligou com a voz cautelosa. Podemos fazer uma contraproposta. Aceito, eu disse. Tem certeza? Sim. Ao desligar, senti um peso se instalar no peito. Não era pavor, era finalidade. O vestido de noiva da Emily ainda estava pendurado no armário do quarto de hóspedes. Eu mesmo tinha ajudado a instalar o varão. Imaginei-o ali, intocado, esperando por um dia que ficava cada vez mais distante a cada assinatura que eu fazia. A venda foi concretizada em uma manhã de terça-feira. Lembro-me bem do som da caneta no papel, um arranhão suave, nada dramático. O Ricardo empurrou os papéis, organizou a pilha e disse: É isso. 12 anos de prestações, 12 invernos limpando o quintal, 12 verões cortando a grama enquanto a Emily ficava na varanda mexendo no celular, sem nem notar quem mantinha tudo aquilo de pé. Tudo isso tinha acabado. Saí do cartório e o meu celular começou a tocar antes mesmo de eu chegar ao fim do quarteirão. Era Márcia. O que você fez? Ela perguntou, sem fôlego. Vendi a casa, respondi. Você não pode. Eu já fiz.
Ela ficou em silêncio por um momento e sua voz suavizou. O salão de festas acabou de me ligar. Eles cancelaram o jantar de ensaio. Disseram que não podem seguir em frente sem o imóvel. Imaginei o fichário da Emily, as divisórias coloridas, o cronograma planejado minuto a minuto, tudo desmoronando. Sinto muito, eu disse, e fui sincero da única forma que ainda importava. Você está destruindo o sonho dela, disse Márcia. Não, respondi. Só estou saindo dele. À tarde, o florista cancelou. A banda fez o mesmo. O buffet deixou uma mensagem perguntando quem seria o responsável pelo saldo devedor. Então, a Emily me ligou de um número que eu não conhecia. Você vendeu a casa. Ela gritou. Você enlouqueceu? Eu avisei que estava desaparecendo, respondi calmamente. Você fez isso de propósito. Sim, finalmente a verdade estava exposta. Você está arruinando meu casamento. Ela chorava. Fechei os olhos. Por um momento, quase a vi como ela era aos 8 anos, segurando minha mão no estacionamento do shopping, com medo de se perder. Isso não é vingança, eu disse. São consequências. Ela desligou. Naquela noite, Márcia veio ao hotel novamente. Sentou-se na beira da cama, com os ombros caídos. Ela está envergonhada, disse ela. Todo mundo sabe. Todo mundo sabia que eu existia também, respondi. Até decidirem que não queriam mais que eu existisse. Eu nunca pensei que você iria tão longe, ela murmurou. E eu nunca pensei que você fosse apenas assentir com a cabeça. O quarto ficou em silêncio absoluto. 2 dias depois, os compradores agendaram uma visita ao imóvel. Placas no jardim, balões na caixa de correio, estranhos caminhando pelos cômodos onde minha vida aconteceu. Emily apareceu durante uma das visitas. Não, eu não estava lá, mas os vizinhos me contaram depois. Gritos, portas batendo, uma mulher chorando nos degraus da entrada enquanto as pessoas fingiam não olhar. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Tiago, é o Ricardo, seu vizinho. Só passando para saber como você está. Não parece certo você não estar por aqui. Fiquei olhando para aquele texto por muito tempo. Um vizinho notou minha ausência antes da minha própria família. O casamento foi oficialmente adiado na segunda-feira seguinte. Emily postou algo vago na internet sobre pessoas tóxicas e estabelecer limites. Márcia parou de mandar mensagens. Eu saí do hotel e me mudei para um pequeno apartamento alugado na saída da cidade. Um quarto, paredes finas, uma varanda pequena demais para qualquer coisa que não fosse uma cadeira. Na primeira noite, sentei naquela cadeira e ouvi o barulho do trânsito. Sem gritos, sem planos de casamento, sem fichários. Apenas silêncio. E o silêncio não parecia vazio. Parecia merecido. Eu sabia que elas achavam que a história tinha acabado, que eu tinha provado meu ponto e agora desapareceria no fundo do cenário, como queriam. Elas estavam erradas. Porque, embora a casa estivesse vazia, algo mais estava tomando forma. Algo que eu vinha construindo lentamente, deliberadamente. Eu não estava deixando o caos para trás. Estava deixando a verdade. Os compradores tomaram posse na manhã de sexta-feira. Eu não fui até a casa enquanto eles se mudavam, pois já tinha estado lá no início da semana, sozinho. Caminhei pelos cômodos vazios, sentindo o cheiro de poeira e lustramóveis, ouvindo o eco dos meus passos. Levei apenas uma caixa. Não era pesada, era apenas papel. Coloquei-a no balcão da cozinha, exatamente onde Márcia costumava organizar as contas e Emily espalhava seus planos. O balcão ainda tinha aquele pequeno risco de quando deixei cair uma chave de fenda anos atrás. Dentro da caixa, havia um único fichário preto, grosso, com letras de forma na lombada. O que desaparece? Dentro dele, havia divisórias limpas. Prestações da casa, seguros, contas de luz e água, faculdade, despesas médicas, gastos com o casamento e extras. Cada seção continha cópias de cheques,
extratos e notas com a minha caligrafia, datas, valores, apenas fatos, sem insultos. Por cima de tudo, deixei um envelope endereçado a Emily. Não para Márcia. Para Emily. O telefonema veio naquela tarde. Não era Márcia, era o noivo da Emily, o Marcos. O que é isso? Ele perguntou, com a voz tensa. Abra, eu disse. Ouvi o som de papel se movendo e um suspiro pesado. Meu Deus, ele murmurou. Márcia devia estar lá também, pois ouvi o choro dela ao fundo. Emily gritava que eu era manipulador e que tinha planejado tudo. Eu documentei tudo, respondi calmamente. Há uma diferença. Imaginei Emily folheando as páginas e parando em números que nunca tinha notado. As parcelas mensais de R$6.000, os R$35.000 do aparelho ortodôntico, o depósito do buffet, a banda, tudo pago pela mesma conta. Nos extras, adicionei o que ela esqueceu. O dinheiro da gasolina para as viagens da faculdade e o inverno em que paguei o aluguel dela quando a colega de quarto sumiu. No final do fichário, estava a carta. Emily, você me pediu para desaparecer. Isso é o que desaparece quando eu vou. Não há raiva aqui, apenas prestação de contas. Espero que seu casamento ainda seja lindo. Eu não estarei lá para ver. Tiago. Você sabia de tudo isso? Marcos perguntou para Emily. O silêncio dela foi mais alto que qualquer grito. Mais tarde, soube pelo Ricardo, o vizinho, o que aconteceu. Emily jogou o fichário longe, e as folhas voaram como folhas secas. Marcos ajuntou uma por uma enquanto os vizinhos observavam à distância. À noite, a história já tinha se espalhado pelo grupo da igreja e entre os convidados. Não havia boatos para corrigir a verdade, estava tateável no balcão. Na manhã seguinte, recebi um e-mail do Marcos. Eu não sabia. Sinto muito. Acho que não estamos prontos para casar. Márcia mandou uma última mensagem. Queria que você tivesse lutado mais. Eu respondi apenas uma frase. Eu lutei, silenciosamente, por anos. Essa foi a última vez que falei com ela. O tempo passou. O verão virou outono. Estabeleci uma rotina no meu pequeno aluguel, acordando às 5h30. No inverno, comprei um lugar só meu, menor, quitado à vista, com uma varanda onde sento para tomar chá e ver o pôr do sol. Não sinto vitória. Sinto paz. Eles me pediram para desaparecer. O que nunca entenderam foi que, quando você expulsa quem sustenta tudo em silêncio, você não perde apenas a pessoa. Você perde o peso que ela carregava por você. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.